Olá pessoal, bem-vindos ao meu professor mais uma vez. A gente está aqui agora para dar continuidade àquela linha de proteínas, só que falando agora sobre a formação de ligações peptídicas, né? Aquelas ligações entre os aminoácidos para se formar uma proteína. A ligação peptídica é uma ligação especial, porque ela difere de outras ligações para formar macromoléculas. Normalmente, quando se forma uma macromolécula, você vai ter ligações entre carbonos. Tá? A ligação peptídica ela é, primeiro, especial porque você tem uma ligação entre carbono e nitrogênio, de forma que a carboxila do primeiro aminoácido vai reagir por desidratação com a amina do próximo. Desidratação é um tipo de reação em que você vai ter liberação de H+, liberação de água, tá certo? Então, desidratação, a reação entre os dois gera moléculas de água, tá? Então, olha só, nessa reação de desidratação aqui, ó, você vai ter liberação do OH da primeira carboxila e liberação do H de um dos dois, né, da amina do próximo aminoácido. E aí, quando libera H e OH, forma molécula de água, tá certo? E aí, você vai ter uma ligação livre para esse carbono, porque ele perdeu o OH dele, uma ligação livre desse nitrogênio, porque perdeu o H, então eles se unem, formando a tal da ligação peptídica, unindo os dois aminoácidos. Tá claro ou não? Beleza? E assim vai acontecendo sucessivamente. A carboxila desse próximo aminoácido vai se ligar na amina do seguinte, a carboxila do seguinte vai se ligar na amina do que vier depois, e assim até formar uma proteína que normalmente tem muitos aminoácidos na sua composição. Tá? Então, se você combinar isso com aquele lance da característica da classificação dos aminoácidos que a gente viu na aula passada, ácidos, básicos, neutros, você vai ver que uma proteína ela pode se contorcer toda por causa da formação de cargas no meio da proteína quando ela estiver em solução aquosa. Olha só, imagina aqui, você tem uma sequência formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos, tá certo? Cada aminoácido ali vai ter o seu próprio radical. Os aminoácidos podem se repetir ao longo da cadeia da proteína. Então vamos supor aqui que essa sequência seja um aminoácido com o radical 1, ligado ao aminoácido com o radical 2, que se liga ao radical 3, que se liga a outro de radical 2, que se liga ao de radical 4, ligado ao radical 5. Tá? Vamos supor que esse radical 1 seja um radical neutro. Vou botar aqui. O radical 3 também é um radical neutro. Agora, o radical 2 é um radical básico. Então, se esse aqui é o radical 2, ele é básico, esse aqui é outro igual, também básico. Vamos supor que esse aqui seja neutro e esse aqui seja um radical ácido. Vê bem, a gente só vai ter o estabelecimento da carga quando ele estiver em solução aquosa. Tá certo? E aí, o que vai acontecer em solução aquosa? Isso aqui também vai ficar com carga positiva. Isso aqui também vai ficar com carga negativa. Então vamos supor que a proteína aqui, ó, você vai ter uma proteína que tem aqui na ponta sempre uma carga positiva e lá no final uma carga negativa, né? Porque você tem a amina que não se ligou em nada aqui e a carboxila que não se ligou em nada lá na ponta, tá certo? Só que aí, tu tem um positivo aqui, tem outro positivo aqui, tem um negativo aqui na ponta. Isso vai fazer com que cargas positivas e negativas comecem a se atrair, né? Então essa proteína, tipo, dá uma virada assim, ó. Quem tem negativo e tem positivo. Tá? A gente vai ver como isso é importante para o estabelecimento da forma final da proteína. Tá certo? De novo, num próximo encontro, a gente vai falar sobre estruturas de proteínas. Então, a quantidade, os tipos, a sequência dos aminoácidos vai determinar diretamente como vai ser a proteína no final. Tá? Por causa também dessas cargas que existem na composição da proteína. Deu para entender? Então é o seguinte, galera, aguardem mais uma aulinha, a gente vai falar sobre a estrutura das proteínas na próxima e falar de funções de proteínas numa seguinte, tá certo? Continuem acessando o nosso site www.meuprofessor.tv. Muito obrigado, hein?